Eu sou a Tayane, eu sou R2 do Base, eu faço externa, minha orientadora foi a doutora Iracema. Então, primeiro a gente vai começar com a otite externa aguda difusa, que é uma inflamação difusa e aguda do conduto auditivo externo. É uma queixa muito frequente no nosso pronto-socorro. Então, ela é bastante comum em regiões tropicais e subtropicais, ou seja, onde o clima é mais quente e úmido. O diagnóstico dela é bem simples e geralmente está associada a banho de mar, piscina ou a manipulação do conduto auditivo externo, que a gente vê muito no nosso PS com cotonetes, unhas. Então, ela é uma doença da orelha externa, né, que pode atingir o pavilhão e a membrana. Os agentes etiológicos, Pseudomonas, é o mais frequente, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus. Ele tem 3 fases da otite externa. Tem o período pré-inflamatório, o período inflamatório agudo, que tem a forma leve, moderada e grave, e o período inflamatório crônico. No estágio pré-inflamatório, a gente tem uma camada lipídica que cobre a pele, ela vai ser retirada pela umidade por um trauma. Aí depois a gente tem o estágio inflamatório leve, que vai ter hiperemia e edema da pele do conduto, com otorreia clara. Na fase moderada, o paciente já vai ter muita queixa álgica e prurido mais intenso, e redução do um edema importante do conduto. E na fase grave, a gente vai ter o grau 3, né, que é um edema importante do conduto. Então, quadro clínico, né, dor intensa, prurido, plenitude e a perda auditiva. Então, aqui, como a gente estava falando, né, desses estágios, a gente pode classificar ela em otite externa difusa grau 1, grau 2 e grau 3. E, de acordo com essa classificação, a gente vai prescrever o nosso tratamento. Então, numa otite externa difusa grau 1, ou seja, que está no estágio inflamatório leve, então você tem edema e hiperemia do conduto, mas ele está pérvio. Você pode prescrever gotas otológicas e orientações. No grau 2, você tem já um edema moderado do conduto, mais secreção, e uma queixa álgica muito importante. Então, a gente já pode entrar com uma analgesia mais importante, com anti-inflamatório, corticoide, oral também, gotas otológicas e orientações. Nesse caso, a gente já tem um edema, uma fase mais grave, né? Então, o edema mais importante do conduto, está quase obliterado. A gente pode fazer um curativo endoaural, um corticoide sistêmico, fazer um antibiótico oral, e que pode ser uma cefalosporina, né, pensando mais em Staphylo, ou uma cipro-oral, pensando em Pseudomonas, que é o principal. Como a gente... Gotas otológicas e orientações. O curativo endoral é para facilitar o acesso, né, manter pérvio para aplicar a gota. Então, o tratamento, a limpeza do conduto, para que a gota possa, né, tirar a secreção, para que a gota possa penetrar ali. Entre as gotas otológicas, a mais frequente, né, são quinolonas ou aminoglicosídeos tópicos, que podem ou não ser associados ao corticoide. Em casos de pacientes que tenham perfuração da membrana timpânica, a gente tem que evitar drogas ototóxicas e que contenham álcool ou pH baixo, porque causam dor no paciente e pode ter otoxicidade. Então, a gente prefere cipro com dexa ou oxfluoxacin. E o que a gente pode orientar o paciente para ele não ter otite externa aguda, né? Remover o cerume obstrutivo, que vai evitar a manipulação. Ele pode usar gotas auriculares ácidas antes de nadar, após nadar ou à noite, ou seja, aquele paciente que tem, né, uma frequência de uso de piscinas. Usar protetores auriculares ao nadar e evitar trauma do conduto. A otite externa necrotizante, ela é comum em pacientes diabéticos, idosos e imunossuprimidos. Ela está associada a uma alta morbidade e mortalidade, então é muito importante o diagnóstico precoce para uma terapêutica efetiva. Os principais agentes causadores, em geral, 96 a 98% dos casos, é a Pseudomonas aeruginosa, mas pode ter também Proteomyrabilis, Staphylococcus aureus, Klebsiella e Staphylococcus epidermidis. Se ela for fúngica, pode ser o Candida albicans ou Aspergillus fumigatus.
Nós tivemos um paciente, né, que era fúngica no nosso pronto-socorro. Quadro clínico, o paciente tem uma dor, geralmente muito intensa, lancinante, que não melhora com analgesia, e ela geralmente radia para as regiões frontotemporais e parietais, que piora à noite. Tem uma otorreia fétida e purulenta, e pode ter essa hipoacusia condutiva leve. O diagnóstico, os fatores cardinais, pontos cardinais que eles falam, é uma otalgia persistente que dura mais de um mês, é uma otorreia purulenta também persistente, associada a tecido de granulação por várias semanas, fatores de risco, né, diabetes mellitus, idade avançada, outro estado de imunossupressão, e o envolvimento de pares cranianos. O pares craniano geralmente mais frequente é o facial, pode acometer também o vago, o espial e até o glosso faríngeo ou hipoglosso. Complicações possíveis: abscesso cerebral, sinusite esfenoidal, aneurisma micótico, parotidite, que passa pelas fissuras de Santorini, né? Trombose do seio lateral e sigmoide, e estão associados a alta mortalidade. Durante a internação, a monitorização clínica tem que ser feita com VHS, leucograma e PCR. Depois a gente vai ver mais para frente, estão associados a um fator de cura, né? Especialmente o VHS. É importante fazer uma biópsia de rotina para descartar carcinoma espinocelular, que pode ter uma clínica muito parecida com a otite externa necrotizante. Ela também pode ser bilateral, em até 11% dos casos. Quais exames a gente pode solicitar? A gente pode pedir uma tomografia de osso temporal. É o exame mais importante para avaliar uma extensão da doença e pode mostrar a erosão do osso timpânico, especialmente de tecidos moles, velamento da mastoide, sequestro no conduto aditivo e erosão da base do crânio. É um exame para avaliar a extensão da doença. A ressonância magnética, ela pode ser útil para avaliar a extensão medial da infecção em direção à base do crânio, passa para o faríngeo, forames e canais nervos cranianos, duramata e cérebro. Essa é uma foto de uma tomografia que vai mostrar o edema periauricular direita e um processo destrutivo na base do crânio, envolvendo o canal da carótida, o forame jugular e o cleus. No paciente com otite externa necrotizante. Os exames que a cintilografia com tecnésio é um exame importante para diagnóstico da osteite, porque ele é um exame de alta sensibilidade, cerca de 97,8%, mas ele tem pouca especificidade. Ele mostra a atividade osteoblástica, então a gente usa para o diagnóstico. E é porque as alterações nele são persistentes, então não é um exame de monitorização clínica. Já a cintilografia com galho, ele é um exame que vai mostrar o foco de infecção aguda, mas não toda a extensão do processo osteomielítico. E ele é o exame de escolha para acompanhamento e estudos sequenciais mensais, para monitorizar a resposta terapêutica. Aqui é uma cintilografia com galho, que está mostrando, né, a captação no osso temporal à esquerda. E aqui já mostra a redução da captação após o tratamento. Como tratar esses pacientes? Então, primeiro, a gente tem que fazer uma terapia agressiva, geralmente com o paciente internado, controle estrito do diabetes e limpeza frequente do conduto. Quando o paciente for admitido, é importante fazer uma cultura, porque ela vai te guiar na antibiótico terapia, que vai ser geralmente por 4 a 8 semanas. O tratado fala que em casos mais leves, a gente pode tentar fazer uma antibiótico terapia oral com ciprofloxacino ambulatorial, e aí avaliar a resposta. Gotas tópicas é controverso sobre a efetividade, porque a infecção já está óssea, né? Já tem osteomielite, então a prescrição é controversa. Ele fala que a gente pode iniciar com ceftazidima, e que, claro que vai sofrer alteração de acordo com a cultura, né, do paciente, mas a ceftazidima é uma cefalosporina de terceira geração, que é bactericida e bastante ativa contra a pseudomonas, que é o nosso principal germe. E ela tem uma boa apresentação do sistema nervoso central. E a gente pode iniciar com 2 gramas de 8 em 8 horas EV. Pode ser feito isolado ou associado a micacina, tobramicina ou gentamicina, geralmente por 4 a 8 semanas, em média 6 semanas.
Geralmente, depois, o paciente faz uma terapia oral, por 6 semanas até 6 meses, com cipro. Em casos refratários, a gente pode fazer oxigenação hiperbárica como terapia adjuvante, ou seja, o paciente continua com antibiótico e a gente entra bastante restrita, realmente, assim, um paciente que está refratário a um tratamento caro, de baixo acesso, né, e tem poucas evidências do impacto na sobrevida. Outra hipótese é fazer uma abordagem cirúrgica de debridamento, que está indicado geralmente quando tem necrose, áreas de necrose. Também é controverso, mas pode vir associado com uma abordagem, uma terapia adjuvante, né? A antibiótico-terapia e o controle, especialmente dos fatores de risco como diabetes, são os principais formas terapêuticas. Os critérios de cura. Então, quando a gente pode suspender o antibiótico? Quando tem uma cicatrização da pele do conduto, quando as culturas estão negativas, normalização do VHS, quando o paciente melhora da altalgia, e a cintilografia com galho vai estar normal. É o exame mais confiável para a interrupção da terapia. Então, esse paciente deve fazer cintilografia com galho mensalmente para avaliar a resposta terapêutica. Esse é o ideal, né? Então, a mortalidade é muito alta, especialmente nos pacientes que têm uma imunossupressão acentuada, por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico e tratar. A sobrevida em 3 anos está em torno de 76%, eu achei bem baixo. A recorrência também é muito alta, de 9 a 27% dos pacientes apresentam recorrência e começam geralmente com o retorno da altalgia. E o principal exame que a gente tem que monitorizar depois é o VHS. Se ele retornar com sintomas e aumento de VHS, ficar atento para uma recidiva da doença. Agora a gente vai falar de meningite granulosa ou otite externa granulosa. É uma desepitelização da membrana que vai formar um tecido de granulação sem envolvimento da orelha média. Então, vão formar granulações na pele da membrana e também no conduto, difusas ou circunstritas. Podem surgir espontaneamente ou secundárias a uma otite externa ou cirurgias prévias. O quadro clínico, o paciente vai apresentar uma altalgia leve, sensação de plenitude oral e uma drenagem e secreção purulenta fétida. Na autoscopia, você pode visualizar essa lesão cerada rasa em conduto auditivo ósseo e tecido de granulação com a membrana íntegra. Lembrar que a orelha média não está afetada. O exame físico na autoscopia a gente pode ver 3 alterações. Então, você pode visualizar uma área focal de desepitelização, uma granulação polipóide focal e uma formação polipóide difusa sobre toda a membrana. Aqui. É importante realizar a biópsia para fazer diagnóstico diferencial com neoplasia ou com otite externa maligna. Em alguns casos, pode ter perfuração da membrana timpânica, mas geralmente ela se fecha e não tem envolvimento da orelha média. O tratamento é a remoção das granulações e uso de gota otológica e corticoides. Também pode ser feito um curativo endoral com gás de alfuan com gota tópica. E ele geralmente melhora em cerca de 2 semanas, mas pode apresentar recidiva. A próxima é a otite externa bolhosa ou otite externa hemorrágica. Ela é mais frequente em crianças, adolescentes e adultos jovens. Geralmente, o paciente tem uma história prévia de infecção das vias aéreas superiores e que tem uma melhora da dor após drenagem. Lesão capilar tóxica, tanto na camada epitelial da membrana, quanto no conduto auditivo. Podem ser causadas por bactérias ou vírus. Geralmente, o paciente tem uma hipoacusia pela ruptura medial das vesículas para dentro da orelha média e a formação de um hemotímpano, e ele vai ter uma perda condutiva associada. Também pode ter vertigem se a orelha interna for afetada. As vesículas, geralmente, elas vão desaparecer em torno de 2 a 3 semanas. O quadro clínico do paciente é uma altalgia muito intensa e súbita, com atorreia sanguinolenta ou serossanguinolenta. No exame físico, a gente vai ver bolhas hemorrágicas, vermelho-azuladas, cobrindo a pele do conduto e também sobre a membrana.
O tratamento vai ser analgesia, pode fazer um corticoide, antibiótico tópico e pode ser prescrito antibiótico sistêmico também, como ampicilina, sulfa, eritromicina. Também é possível fazer paracentese das vesículas para descompressão e alívio da dor, mas pode ser causa de uma infecção secundária. Então, tem que avaliar caso a caso. A próxima que a gente vai falar também é muito frequente no nosso pronto-socorro, otomicose, que é uma infecção causada por fungos da pele do conduto auditivo externo. As regiões tropicais, pelo calor e umidade, vão predispor a ocorrência da otomicose. Os agentes etiológicos, o mais frequente é o Aspergillus, seguido pela Cândida, mas podem ter outros fungos associados. Geralmente tem uma... O paciente vai ter uma autalgia intensa, prurido, e essa autalgia pode ser tanto pelo processo inflamatório quanto a manipulação pelo prurido. E para diferenciar os dois principais agentes, Aspergillus ou Cândida, nos Aspergillus, a gente vai ter esses micélios fúngicos de diversas colorações, mais enegrecidas, né, que são as hifas, e na Cândida, geralmente é mais esbranquiçado, uma placa mais esbranquiçada. O diagnóstico é feito por essa história clínica mais exame físico. O tratamento tem que remover o máximo que você conseguir do fungo para poder ter uma penetração, né? Evitar a entrada de água e de umidade para poder não associar a proliferação. A gente vai entrar com antifúngicos tópicos, como clotemazol, nistatina, cetoconazol. Se o paciente tiver história de perfuração timpânica, aí tem que evitar os ototóxicos, né? Então, a gente prefere esses, miconazol, clotrimazol, tofanato e nistatina. Se for uma infecção muito agressiva, a gente tem que entrar com drogas sistêmicas, como cetoconazol, itoconazol, fluconazol. O próximo é a otite externa aguda localizada, que também a gente vê muito, que a gente fala que é o abscesso liticonduto. É uma infecção dos pilos sebáceos encontrada no terço lateral do conduto auditivo externo, que vai formar uma foliculite e pode evoluir com abscesso ou um furúnculo. Geralmente é causado por Staphylococcus aureus. O paciente queixa de hematalgia intensa e hipoacusia, né, se tiver oclusão total do conduto pelo abolamento, e secreção se tiver drenagem espontânea do abscesso. Aqui a gente está mostrando, né, essa otite externa com esse abolamento no conduto, hiperemia. Tratamento. Então, primeiro a gente faz limpeza local, analgesia. Se não tiver ponto de flutuação, a gente pode tentar um antibiótico tópico ou sistêmico, penicilina, cefalexina ou clíndra para pegar a estáfilo. Pode fazer compressas quentes, que vai aliviar a dor, né, e favorecer a drenagem. Se já tiver ponto de flutuação, a gente pode incisar e drenar esse abscesso, que vai melhorar mais rápido, inclusive. Se o paciente for diabético ou imunossuprimido, lembrar que ele tem maior incidência de complicação. Celulite e erisipela, a diferença entre as duas. Então, a celulite, ela é uma infecção da pele, do tecido subcutâneo, que vai acometer ali a orelha externa e estruturas em anexo. Ela pode ocorrer por um trauma ou extensão de uma otite externa. Geralmente, os agentes etiológicos são Streptococcus ou Staphylococcus. O paciente vai apresentar um quadro de dor, edema, hiperemia, febre e calafrios, ou seja, tem sintomas sistêmicos. Já a erisipela, ela é uma celulite só que mais superficial, que é causada pelo Streptococcus pyogenes, com envolvimento dos vasos linfáticos. Geralmente, o paciente vai ter febre, calafrios, cefaleia, vai ter uma lesão endurecida, avermelhada, dolorosa e com bordos bem delimitados e irregulares. O tratamento vai ser antibiótico terapia sistêmica para as duas. Você pode fazer penicilina via oral, penicilina benzatina, e se você suspeitar de estáfilo, clíndra ou cefalexina. A pericondrite ou condrite auricular, que a gente também vê muito no nosso pronto-socorro, são processos inflamatórios já do pavilhão e do pericôndrio. Podem ser causados tanto por processos infecciosos, trauma, acidente, uso de piercing, que a gente vê muito também,
A Pseudomonas é o micro-organismo mais encontrado nas culturas iniciais. Quando a gente vai ver, né, esse edema, essa hiperemia, a gente pode ver lesões de pele, descamativas, crostas ou mesmo cerada. Se tiver associado a abscesso, a gente tem que drenar e enviar material para a cultura. Aqui é uma pericondrite causada por piercing, né? E aqui tinha abscessos, tem sinais de abscesso, então foi drenado e a paciente apresentou um defeito, uma alteração estética, né? Perda de cartilagem, mesmo após a drenagem. E o paciente tem que ser avisado de que isso pode acontecer, né? Então, tratamento da pericondrite, a gente pode fazer antibiótico oral nos estágios iniciais. Se, né, como tiver nesses casos, sinais de abscesso, secreções purulentas ou necrose, tem que fazer um tratamento na drenagem e pode causar alteração, deformidade estética. Autohematoma é geralmente traumático. Causa mais comum são em pessoas que praticam esportes como lutas, boxe, artes marciais ou em vítimas de acidente. Geralmente, a área mais afetada é o terço superior do pavilhão. O diagnóstico é clínico, com abaulamento local e perda do contorno típico da orelha. Pode evoluir com infecções secundárias, condrites, abscessos. O tratamento vai ser drenagem e um curativo compressivo que contorne a cartilagem, para evitar que haja recidiva. Pode colocar dreno, um dreno de Penrose, para favorecer a drenagem, e o mais importante é esse curativo compressivo que contorne a cartilagem para evitar a recidiva. E pode associar com antibiótico terapia para evitar infecções. Tem que avisar que nesses lutadores, né, pode ter uma deformidade crônica, que é aquela orelha em couve-flor. A policondrite recidivante é um paciente que tem uma inflamação intermitente e destruição das cartilagens. A etiologia ela é desconhecida, mas acredita que está associada a doenças autoimunes. Ela é mais prevalente em pacientes entre 40 e 60 anos. O acometimento ele pode ser simultâneo ou alternado entre as orelhas. O paciente vai ter uma otalgia súbita, com eritema e edema das áreas cartilaginosas, sem nenhuma história de trauma ou de manipulação. O diagnóstico precisa ter 3 desses fatores. Então, condrite bilateral, poliartrite inflamatória, condrite nasal, inflamação ocular, condrite do trato respiratório e disfunção vestibular ou auditiva. Então, ele precisa ter 3 desses fatores para fechar o diagnóstico de policondrite recidivante. O diagnóstico ele é clínico, né? Pode ser feita biópsia da cartilagem para afastar outros diagnósticos. Aqui mostra, né, a condrite na orelha e nasal. Tratamento corticoide, a gente pode fazer indometacina, salicilatos ou até imunossupressores em casos mais graves, pensando em uma associação com doença autoimune. Agora a gente vai falar das dermatites. As dermatites, elas são inflamações superficiais da pele, que vão ser caracterizadas, em geral, por prurido, eritema, edema, exudação, crostas e descamação. Eu vou falar das 3 principais, dermatite de contato, atópica e dermatite seborreica. A dermatite de contato, ela é uma inflamação aguda ou crônica, que é causada por um fator irritante, que pode ser sabão, ácido, ou pode ter um componente alérgico, que vai ser uma reação de hipersensibilidade. Geralmente, na fase aguda, ele vai ter um prurido, que é intenso, e na fase crônica, ele vai ter esse espessamento da pele, essas áreas de liquidificação. O tratamento vai ser evitar contato com agente causador, pode fazer pomada com corticoide tópico, ou corticoide sistêmico, nos casos mais graves, e se tiver algum sinal de infecção bacteriana, entrar com algum antibiótico. E pode ser usado também antistamínico por prurido. A dermatite atópica já é uma inflamação mais de curso crônico, que tem períodos de exacerbação, e geralmente o paciente está associado com diagnóstico de asma e de rinite alérgica. Ela começa antes dos 5 anos de idade,
tem uma evolução muito imprevisível, só que ela tem períodos de regressão, mais ou menos até a adolescência, e volta a ter períodos de exacerbação. As lesões vão ser em diferentes locais: face, couro cabeludo, nuca, dobras cutâneas, e o conduto ativo externo ele é frequentemente acometido. As lesões elas são extremamente pruriginosas, podem ter diferentes apresentações, desde um eritema discreto até pápulo, com escoriação em vesícula. E nos pacientes crônicos vão ter essa área de liquenificação também, e espessamento da pele. O diagnóstico é clínico, a gente pode pedir dosagem de IgE para esse fator alérgico, né, atópico, e eosinofilia. O tratamento é geralmente associado ao controle e prevenção, pode fazer corticoide tópico, antistamínico prurido, e corticoide oral nos casos mais graves. Então, essa pele, né, com essas áreas de escoriação, liquenificação, bem característica de lesão bem pruriginosa. A dermatite seborreica, ela também é uma infecção crônica das glândulas sebáceas. E ela pode se apresentar como uma descamação seca e difusa do couro cabeludo, caspas, e ela afeta frequentemente orelha externa, concha, conduto e sulco retroauricular. Tem um prurido mais discreto. A erupção ela vai ser acompanhada desse prurido mais discreto, ou seja, essas lesões esbranquiçadas. O tratamento vai incluir o controle da caspa com shampoos à base de sulfeto de selênio ou zinco e pode prescrever corticoide tópico. O herpes zoster é uma reativação da infecção pelo vírus varicela zoster nos gânglios latentes e é uma diminuição da imunidade, parece ser a causa dessa ativação, que pode ocorrer em pacientes idosos, HIV positivos ou imunodeprimidos. Esse paciente ele vai evoluir com um quadro de dor intensa e presença de vesículas, seguindo a distribuição do nervo atingido. Essas erupções podem estar presentes na orelha externa, e a localização mais frequente é na concha e na parede superior do conduto. A dor é muito intensa e ela geralmente pode preceder a erupção. Essa aqui é uma foto, mais ou menos, da evolução de um paciente que tem herpes zoster, e aí é um relato de caso que ele evoluiu com paralisia facial, com a síndrome de Ramsay-Hunt. E aqui ele mostra a evolução, né, com edema, hiperemia, e aqui é o aparecimento das vesículas e das bolhas. E aqui ele evoluiu com paralisia facial periférica. Então, ele evoluiu com a síndrome de Ramsay-Hunt, que é uma paralisia facial transitória ou permanente. O paciente apresentando vesículas, né, no conduto, hipoacusia e vertigem. A paralisia vai ser decorrente de um edema sofrido pelo nervo facial. E as alterações, né, de equilíbrio e de auditiva também estão associadas ao vestíbulo coclear. Tratamento desse paciente: cuidados locais. Você pode aplicar antibióticos tópicos sem corticoide, antibióticos sistêmicos, e a gente faz antiviral, né, o aciclovir, que é o que a gente tem mais costume de passar. Corticoide sistêmico vai reduzir a incidência de neuralgia pós-herpética e melhora do prognóstico da paralisia facial, no caso da síndrome de Ramsay-Hunt. E a gente pode fazer analgesia, é bem importante nesse paciente, geralmente a queixa álgica é muito importante, então a gente faz analgesia potente, né? Agora a gente vai falar do osteoma e da exostose. São alterações ósseas no conduto. Então, primeiro, o osteoma. O osteoma ele é um tumor benigno, ósseo e unilateral. Geralmente ele começa com o paciente ele é assintomático, e então é difícil o diagnóstico, né, desse paciente, saber a real epidemiologia dele. Geralmente o paciente vai apresentar alguma massa óssea, céssio, que vai ser ligada à estrutura timpano-escamosa ou timpanomastoideia na junção osteocartilaginosa. Não se sabe ao certo a etiologia do osteoma, se ela é genética, hormonal ou infecciosa, que é o osteoma. A exostose é um crescimento por deposição óssea, que vai ser na porção timpânica do osso temporal.
Ele é geralmente bilateral, acomete pessoas jovens e mais comum do sexo masculino. O principal fator etiológico da exostose é a exposição repetitiva do conduto a banhos de imersão em águas geladas. Por isso fala que é a doença do surfista, né? Ou seja, essa exposição constante à água gelada vai provocar uma periosteite crônica, que vai favorecer a proliferação dos osteócitos e hiperoxistose. O grau de obstrução do conduto pode ser classificado como leve, se for menos de 25%, moderado se for entre 25 e 75%, e grave se for maior do que 75%. A gravidade da oclusão vai estar associada também ao tempo de exposição à água. Ele vai estar, geralmente, esse paciente ele vai apresentar uma hipoacusia pela oclusão, né, do conduto, pode apresentar autoalgia e pode apresentar otorreia. Então, como diferenciar os dois? História clínica, né, estudo histopatológico, no pós-operatório, né, mas geralmente o que é? A exostose é bilateral, o paciente tem várias lesões, geralmente se situa mais medial no conduto, e o paciente tem história de mergulhos frequentes em água fria. O osteoma ele é mais raro, unilateral, e cresce na porção lateral do conduto. Aqui é uma tomografia evidenciando o osteoma de conduto auditivo externo, à esquerda, e aqui é um osteoma, otoscopia. O tratamento ele pode ser conservador, como primeira opção. O exame, se você for fazer, operar e para segmento, o exame de escolha é a tomografia, para avaliar tanto a extensão da lesão, proximidade com a membrana, trajeto facial. E para correção, ele é cirúrgico, né? E aí você pode fazer canaloplastia em caso de otite externa, otorreia de repetição, perda auditiva que interfira na qualidade de vida do paciente e acesso cirúrgico a outras patologias do ouvido. O osteoma, geralmente, a abordagem é transcanal, com uso de broca-osteótomo. Na exostose, geralmente é reto auricular, com uso de broca-osteótomo. Claro que vai variar de acordo com... Outro que a gente tem que aprender a diferenciar é a caratose obliterante e o colesteatoma de conduta auditiva externa. Os dois são doenças muito raras do conduto, que são caracterizadas por acúmulo de descamação da sua pele, e ambas vão modificar a estrutura óssea do conduto auditivo externo. A keratose obliterante é um acúmulo de grandes plugs de descamação epitelial. Geralmente ela é bilateral. O paciente vai ter um alargamento circunferencial relacionado com uma compressão mais centrífuga do plug, distribuído por toda a superfície do conduto auditivo externo. A pele, geralmente, ela está íntegra, e a dor é muito aguda e intensa, e acomete geralmente adultos jovens, em torno de 48 anos. A perda auditiva vai ser condutiva moderada, e o paciente não vai ter otorreia e nem osteonecrose. Ela pode vir acompanhada de uma inflamação crônica do conduto auditivo externo, uma apresentação literal ou, mais frequentemente, sem inflamação bilateral. A etiologia não é definida. O tratamento, geralmente, ele é conservador, com aspiração do plug, salicilato e antibiótico tópico. Já o colesteatoma de conduto, ele é uma massa cística, arredondada, lisa e branca, protuída para dentro da luz. A pele ao redor é geralmente mais espessada, permeada e está associada a uma erosão óssea ou uma osteonecrose. Geralmente ele é unilateral e ele geralmente inicia na porção posterior-inferior e o paciente ele tem uma dor crônica e leve e é mais frequente em pacientes idosos acima de 65 anos. Geralmente eles não têm perda auditiva no início, né? Mas tem osteonecrose e otorreia. Inicialmente, a etiologia, né, ele era atribuída a uma migração epitelial, mas hoje não tem confirmação dessa teoria. Sugere que a ocorrência em porções mais posterior-inferiores se daria pela menor vascularização em relação à porção superior do conduto. O colesteatoma de conduto ele pode ser classificado em estágios. Então, no estágio 1, não tem periosteite ainda, é o único.
No estágio 2, além da periosteite, a hiperplasia com eritema. No estágio 3, erosão do conduto com sequestro ósseo. Estágio 4, vai ter invasão das estruturas vizinhas, mastoide, vagina. É bem raro, né, o diagnóstico no estágio 1. Geralmente, esses pacientes têm indicação de tratamento cirúrgico, né? E o tipo de cirurgia vai definir de acordo com o estágio que for diagnosticado. Pode ser desde uma falanoplastia, uma timpanomastóide com uma cavidade fechada, aberta, enfim. Aqui é uma foto de uma otoscopia, né? Evidenciando as lamelas de colesteatoma. Esse vídeo, ele mostra algo que é bem comum no nosso ambulatório, que é a aspiração, né, com a limpeza de um conduto com colesteatoma. E aí, feito em consultório, ele vai retirando as lamelas. Aqui mostrando uma tomografia, né, que mostra esse alargamento do conduto. E a diferença, né, de um colestatoma de orelha média é que você vê que a mastoide ela é bem aerada, ela é bem pneumatizada, você não tem alterações da mastoide. Então, era isso que eu tinha que falar da aula. Pode ir para o artigo? Beleza, pode seguir para o artigo. Pode partir. Então, esse artigo aqui, ele fala sobre o Auto 201 para tratamento da otite externa. É uma fase 3 de um estudo clínico randomizado. Ele foi publicado no Annal da Otology, Rhinology e Laryngology em 2019. Então, primeiro, o que é esse Auto 201? Ele é uma solução de ciprofloxacino suspenso em um poloxâmero termosensível e termorreversível, P407. A ideia do estudo é que quando esse Otto 201 ele é exposto a altas temperaturas, ele vai formar um gel, ele vai passar de líquido para gel e ele vai ficar ali no conduto. Então, você vai aplicar ele em dose única. Então, ele permite que essas micropartículas vão ser depositadas e estabilizadas ao longo do tempo. Ele já foi previamente aprovado pelo FDA para tratar crianças com otite média com efusão, que vão requerer um tubo de ventilação. Aí, esse estudo ele é um estudo duplo cego, randomizado, prospectivo e controlado, multicêntrico de fase 3. Ele foi realizado de junho a novembro de 2016, em 37 centros clínicos nos Estados Unidos. Esses 37 centros, 16 deles tinham otorrinolaringologistas, e 21 locais tinham atendimento ambulatorial, com pediatras, unidade básica de saúde, ou seja, postinho da saúde da família, e pronto-socorro com clínicos. A ideia dele é mostrar que o medicamento ele pode ser aplicado tanto por especialistas como por clínicos. Então, a ideia seria administrar 12 miligramas em 0,2 ml, que vai ser feita por meio de uma seringa com gel. Não vai ter agulha no conduto e vai avançar medialmente aproximadamente 5 milímetros e depois retirar devagar. Poderia, durante o estudo, né, ser feito uso concomitante com antibióticos tópicos, mas não era o ideal. Critérios de inclusão foram feitos só em alguns casos, eu vou falar depois, que eram refratários ao tratamento a partir do D8. Critérios de inclusão. Pacientes do sexo masculino ou feminino com idade maior ou igual a 6 meses, que tinham um diagnóstico clínico de otite externa aguda uni ou bilateral e tinham uma pontuação de gravidade numérica maior ou igual a 4 em pelo menos uma orelha. Como é que era feita essa classificação? Então, 0
sem qualquer sinal ou sintoma. 1, leve, moderado e grave. Se fosse bilateral, era considerado só uma orelha nessa avaliação dos sintomas, né? Se tinha sensibilidade, eritema, dor, epidemia, critérios de exclusão. Se o paciente tinha alergia a cipro, se ele tinha perfuração da membrana, se ele tinha uma otite externa grave, que incluía celulite auricular ou condrite, porque ele tinha que fazer antibiótico terapia oral, se ele tivesse otite externa crônica, ou seja, um ou mais episódios anteriores de otite externa nos últimos 3 meses, ou no último ano. Otomicose ou otite externa eczematosa, e se na cultura crescesse Streptococcus do grupo A. Eles usaram a otoscopia para avaliar os sinais, né, em evolução, edema, eritema e sintomas de sensibilidade, feita por investigador cego, ou seja, não era a pessoa que ia administrar a droga. E era feita em cada visita e utilizando aquela escala que a gente falou na admissão. Também foi feita cultura antes da administração da droga ou do placebo. E, se necessário, ele faria outra cultura posteriormente, ou seja, se ele achasse que estava persistindo com uma alteração no exame físico, ele podia repetir a cultura. A autoagia, ela foi registrada pelo próprio paciente, usando uma escala de avaliação de dor, que varia de 0 a 10. 0 sem dor e 10 sendo a mais intensa, nos dias de 1 a 15. Para os indivíduos cuja dor terminou durante os dias de 1 a 15, foi registrada a data que a dor de ouvido acabou. Se não fosse observado nenhuma melhora na autoalgia, até o dia 8, podia ser prescrito um tratamento padrão, que era a escolha de quem estivesse atendendo. Eles não definiram um tratamento, não. Na avaliação de segurança, incluíram efeitos adversos, aferição de sinais vitais, otoscopia e medicamentos concomitantes. Então, na avaliação, né, dos resultados, o que é considerado desfecho primário? É a quantidade de indivíduos que tiveram cura clínica no dia 8. O que é cura clínica? Seria a resolução completa dos sinais e sintomas sem antibióticos, sem outros antibióticos. Ou seja, ele ficar com aquela escala 0, naquela escala de avaliação inicial. E outros eles foram avaliados nos dias 4, 15 e 29. E queria avaliar se o paciente teve cura clínica nesses dias, se teve erradicação microbiológica nesses dias, 4, 8, 15 e 29, e a proporção de indivíduos que teve cessação da otorreia e o tempo que demorou para cessar a otalgia. Nos resultados, então, foram 290 pacientes, 28 foram excluídos porque não fecharam o critério, 262 participaram efetivamente do estudo, e ele randomizou 1 para 1, ou seja, 132 para o placebo, que e o chão, e o 130 para o Otto 201. Todos receberam tratamento. Desses 132, 2 pacientes foram excluídos porque eles tiveram a cultura positiva para Streptococcus do grupo A. Desses, 56 tiveram culturas positivas e aqui 52. Essas eram culturas para outros germes, como Pseudomonas, Staphylos. Esse aqui completaram o estudo e 123 completaram o estudo aqui. Com o Otto 201. Foi observado nos resultados que a pontuação média dos combinados sinais e sintomas da orelha do estudo foi semelhante entre os grupos. No placebo, 6,2 e no Otto 201, 6,3. As taxas de edema, eritema e sensibilidade na orelha do estudo, no início, foram 98%, 97%, 99%. Então, 109 sujeitos, 41% tiveram culturas positivas, que era para Pseudomonas ou Staphylos. O mais comum foi Pseudomonas, 29%, e Staphylos, 16%, que é bem condizente com a literatura, né? Nesse gráfico, ele quer mostrar os pacientes que tiveram cura clínica de acordo com o dia e com placebo ou com Otto 201. Então, no dia 4, 43% tiveram cura clínica com Otto 201, dia 8, 69, 74 e 75. Esses aqui foram os dias que ele escolheu para análise. E que mostra, né, que realmente o Otto 201 teve uma maior taxa de cura do que o placebo. Esse aqui são os pacientes que tiveram a cultura positiva. Ele separou como MIC
177 e 77. E aqui, também novamente, né, que tiveram proporção de pacientes que tiveram cura clínica entre os dias 4 até o 29, mostrando também a superioridade do óbito, 201. Esse aqui é uma tabela que ele fez para avaliar os pacientes que tiveram cessação da otorreia. Então, com placebo, com óbito 201, no dia 4, no dia 8, 15 e 29. E sempre o P menor que 0,5, e o óbito 201 sempre apresentando uma maior porcentagem. Aqui ele está mostrando os pacientes que tiveram cultura positiva, né? E a retificação dela a partir do dia 8. Na placebo, 37,5 e no óbito 201, 76,9. Aqui são os efeitos adversos que ele monitorizou, e ele fala no estudo que os pacientes que tiveram cultura positiva para Streptococcus grupo A, ele manteve para avaliar os efeitos adversos. E uma coisa bem importante que eu esqueci de falar antes é que ele fala que a pessoa que prepara a droga que vai ser aplicada e a pessoa que aplica não são as mesmas pessoas que vão fazer a análise do paciente depois, do efeito da medicação, de como ele evoluiu, que vão fazer aquele score para avaliar se teve melhora do edema, eritema, da otalgia. Não é. O médico que atende é cego. Ele não sabe a droga que foi aplicada. Ele fala que não tinha como cegar a pessoa que aplica pela diferença de consistência. Então, essa pessoa ela só aplica, mas ela não participa depois do acompanhamento do paciente. Aqui está falando sobre os efeitos adversos, que todos tolerados, e a maioria apresentou, né? Eritema, dor de cabeça, desordens cutâneas. Então, na discussão ele fala que é perceptível que teve uma melhora clínica do paciente que usou o óbito 201 em comparação com o placebo. Também teve maior retificação microbiológica. E eles achados mostrou que teve maior resolução dos sinais e sintomas. Agora, a falha do estudo, que eu concordei, é que não tem o tratamento padrão, ou seja, com uma gota, como já é realizado. O que ele fala é que os estudos mostram que os pacientes eles têm uma tendência a não continuar o tratamento, ou seja, persistir a aplicação da gota 2 a 3 vezes por dia, por 7 dias, 10 às vezes. Então, isso gera uma falha terapêutica. Então, tem estudos que mostram que 43% não cumpre o tratamento de forma correta. E a ideia dele é exatamente trazer um tratamento que seja uma dose única para resolver esse problema. Mas que seria difícil fazer essa comparação, mas ele sugere mesmo que poderia ser feito. E é isso. Quem que vai comentar o artigo, Tayane? Ricardo, sou eu. Então, parabéns pela aula, primeiramente, né? Então, foram vários temas, na verdade, uma aula só. E em relação ao artigo, então ele está numa revista de baixo impacto, na verdade, né? Ele tem um fator de impacto pouco maior que 1. E eu acho que ele tem alguns erros metodológicos relacionados à fase clínica que ele fala que ele está, né? Por ser um estudo em fase 3, multicêntrico, ter selecionado 290 pacientes é muito pouco. Assim, 290 otites externas, isso aí eu acho que a gente vê pouco tempo de PS aqui, né? Então, assim, por ser um estudo randomizado multicêntrico, eu acho que o número em fase 3 de teste, né, no caso já seria para aplicar a uma população maior ali, já pensando na efetividade do tratamento, eu acho que ele teria que ter colocado um número um pouco maior, um N maior, assim, para testar a droga, né? Bem percebido, Lucas. Outra coisa é que essa droga, ela não está sendo testada com o melhor tratamento, né? Ela não está sendo testada com outro tratamento para otite externa. Ela está sendo testada com o placebo, que na verdade é usar nada, né?
E chega no dia D29, para quase 50% dos pacientes tiveram cura com placebo. Então, na verdade, não eram otites externas, porque se tiveram, ou tiveram uma cura espontânea, né? Então, assim, ele compara o P dele significativo com a melhor, com um índice de cura maior, é relacionado à pessoa não ter feito tratamento nenhum, e não com a droga realmente que teria comprovação científica já sendo usada, por exemplo, um autociriax da vida, né? Então, eu acho que... Aí uma pausa, Lucas, não é de todo errado ele confrontar a droga dele com placebo. Normalmente Aham, esses estudos de validação começam com placebo para depois partir passar para a para droga, né? comparação com tratamento padrão, entendeu? Ele Aham, poderia ter sim ampliado a amostra e ter dividido não em dois, mas em três grupos. Um grupo com tratamento padrão, um com a droga dele e o outro controle placebo. aham. Ele Lembra Então, até do desenho sugere, da semana passada, dos ratinhos? sim, sim, Mais ou menos aquilo lá. aham, ele até sugere essa a aplicação depois, mas ele fala que é difícil fazer a parte do cegamento quando comparar com o tratamento padrão, né? Porque a pessoa vai continuar aplicando a gota. Ele uhum, fala, dá essa sugestão, né? uhum. Assim, é porque Mas pensando se que ele quer esse fazer isso, trabalho... Tayane, ele pega a gota e põe dentro da seringa e aplica. É, Não, eu falo porque a ideia do Otto 201 é aplicar só uma vez, né? Depois o Uhum. paciente só iria lá fazer consulta. Então, como é que ele iria aplicar em casa? Porque, por exemplo, a autociriax a gente aplica 2 vezes por dia, né? uhum. Uhum. Sim. Então, No ele caso, fala São isso, que é porque algumas difícil não, fazer a aí questões. parte não do cego. existiria não existe outra droga de aplicação única, né? Por isso que ele está comparando com placebo. Não, Aham, isso, e também porque a ideia dele é aplicar, ser única para facilitar a adesão ao tratamento, né? uhum. Essa é a É, ideia do estudo. eu ainda acho que a maior crítica em relacionada ao trabalho é o N dele, por ser um estudo Sim, eu multicêntrico, também achei fase pequeno, né? 3 é muito baixo. Não, Tipo, 290 otites externas a gente vê em 2 meses de PS. em É, 37 centros clínicos, né? São pois muitos é, então centros. assim, Eu eu acho que acho pode ser que... pelo baixo Outra coisa diagnóstico. importante, quando você vai pegar 37 centros clínicos, como é que você tem as pessoas uniformemente caracterizando essa pontuação do leve, moderado, grave? E também não são feitas não só por otorrinos, né? Podem ser clínicos, pediatras, Aí qualquer tem uma médico. outra coisa que ele coloca no artigo, preferencialmente sem usar antibiótico oral. Uhum, sem usar. Mas teve gente que provavelmente usou e ele, né? Pois é, a minha crítica depois, né, que ele não cita, né, quem que desses do placebo, por exemplo, usou um Que usaram. antibiótico oral Uhum. ou um antibiótico tópico em casa. Ele não cita isso no artigo. Pois é, então, é aí que agora eu fico satisfeito de ver vocês percebendo essas questões espontaneamente. Essa é a ideia, que um comente o artigo do outro, para ver o que vocês estão captando. Então, o Lucas foi em cima de algumas coisas importantíssimas que enfraquecem muito a conclusão do estudo, né? Então, a mensagem aqui, que é importante, vocês fiquem cada vez mais atentos, é que P significativo não significa significância clínica. Muitas vezes você tem uma conta ali que ela foi montada de uma maneira, né, meio, vamos dizer assim, equivocada da significância estatística, mas na prática você não vai encontrar. A única questão que eu acho que valeria a pena... Alguma coisa mais que queira falar, Lucas? Não, é isso mesmo. Tá, então você pegou algumas coisas aí importantes. A partir de agora, o que valeria a pena, até para assim, vocês entrarem e familiarizarem mais com a literatura que está em uso hoje na otorrino, é tentar buscar todos os temas que tenham consenso, seja da academia americana ou de alguma sociedade europeia, o que for, entendeu? É buscar artigos que estejam na bibliografia do consenso, que, em geral, vocês vão encontrar assim, a melhor literatura disponível, né? E aí é interessante vocês terem noção, né, do que está lastreando a nossa prática hoje.
Uhum. Entenderam essa questão? Sim, sim. É facinho. Abre um consenso que tenha sobre o tema. Academia Americana tem, Cochrane tem um monte de lugar que tem. Pega esses de revisão. Vai lá na bibliografia e seleciona o delineamento de cada um dos anos da residência. E, eventualmente, se não tiver, fazer também. Mas o ideal seria ir começando cada vez mais e ir atrás da literatura que sustenta, de certa forma, o texto. Ou, eventualmente, livro-texto mais atual, pode ir lá na bibliografia do capítulo e catar um artigo de lá. Não tem nenhum problema. Tranquilo isso? Certo, tranquilo. Hoje os casos vão ficar com o José. Aí, José, Uhum. pode compartilhar a tela? Beleza, compartilhar aqui.